Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos lá para mais uma conversa, um papo gostoso com a Cristiane, a Cris e o Davi. A Cris e o Davi fizeram um tratamento comigo há 2 anos atrás, antes da pandemia. E eles estão chegando. Já já vocês entram. Aí! Nossa, gente, é uma alegria quando. Oi, Pedro, tudo bom, Pedro? É uma alegria quando a pessoa entra. Eu acho o máximo, eu acho bárbaro isso. Não é fantástico a gente estar conversando aqui agora? Bom, sejam bem-vindos todos vocês que estão aqui e muito bem-vindos a Cris e o Davi. Tá? Eu estou com muita saudade de vocês mesmo. Porque a gente se encontrava sempre, né? Vocês Verdade. fizeram. Nós fizemos sessões, foram várias, né? Quanto tempo vocês ficaram em tratamento? Vocês lembram? 5 meses? 7 meses. 7 meses, o Davi tá falando aqui, foram 7 meses. 7 meses, né? Foi bastante tempo, deu para a gente se conhecer bem, né? Que ano que foi? Foi 2019 ou 2018? Foi em 2019. 2019. É, 2019. a pandemia, né? Aí Deu depois parou e pandemia, daí eu parei no presencial, né? atrapalhou toda a nossa vida. O que é, Davi? Aí atrapalhou toda a nossa vida. Pois é, menino, pois é. Mas conta aí, como é que vocês me conheceram? Bom, na verdade foi a Fran, né, que fez com você o curso lá do... Ai, meu Deus. Fugiu Da medicina bioenergética. da medicina bioenergética. Na Bem School, foi isso mesmo. Isso. E aí era pro Davi na consulta, né? E quedas d'água, o Davi não quis ir, e aí ela falou: não, então vai você. Aí eu fui. Quando cheguei lá, nós conversamos bastante. Aí eu falei para você de alguns desafios, né, que nós estávamos enfrentando. E aí você foi até lá no hotel para conversar com o Davi, né? E aí ele lá se abriu para poder te ouvir e aceitar, né? Fazer alguma verdade. coisa dele. Eu fui até lá caçar ele. Eu faço Pois isso, viu, gente? Vocês sabem que eu tô para. Ela ainda não me respondeu, mas tem uma moça que eu comecei a atender lá na casa do educador. Quer dizer, comecei a atender, não, minto. Ela marcou horário comigo e falhava. Toda vez ela falhava. A casa do educador para quem não sabe, é um órgão da prefeitura daqui, que eu prestava serviço lá, para atender o pessoal que era principalmente da área de educação. E a Jane trabalhava, eu não sei bem em que área, não sei se ela era professora, não lembro bem, porque faz tempo, isso foi em 2017, 2018, por aí. E aí ela marcava e não ia, marcava e não ia. E até que chegou na terceira vez, eu liguei para ela. Não foi a secretária, não. Eu liguei. Eu falei: Jane, aqui é a terapeuta, fulana de tal, não sei o quê, não sei o que lá, você já é a terceira vez que você marca comigo e não vem. Ela estava na cama, ela não conseguia levantar de tanta depressão. Nossa. Eu falei: olha, onde você mora? Eu perguntei onde é que ela morava, eu falei: eu te dou tanto tempo para você vir aqui, porque eu posso te ajudar. E ela foi. Ela ficou comigo, olha, ela tá uma belezinha agora. Eu vejo foto dela com um namorado super legal, super feliz, mas eu quero trazer a Jane aqui também para conversar, porque foi assim um caso, eu tirei literalmente ela da cama. E a Ruth também, que já esteve aqui conversando, a gente faz essas coisas, a gente vai atrás. Mas acho que você tinha mesmo comentado alguma coisa a respeito, né? Tipo, sempre tinha alguém com os desafios um pouco maior ou um pouco menores do que o nosso, né? Você sempre comentava.
Eu tiro por mim mesmo, né? Quando a Cris comentou comigo, eu falei, eu não, pô, tá doido? Eu falei, Cris, para, né, com isso, né? E aí ela falou, vamos. Eu falei, não, eu não vou. Cris, eu não preciso disso. Tá doido, isso é coisa da sua cabeça. E ela falou, aí nem tanto, quando a senhora foi lá no hotel, eu tava lá no escritório, ela falou, a Sandra tá lá em cima. Eu falei, Cris, não acredito. Né? Aí a Cris falou, não, vamos subir. Eu falei, vamos, subir. Mas, nossa, para mim, não tem palavras para agradecer hoje, né? O desenvolvimento que eu tive E que tá tendo. e tá tendo, né? Que a gente, né, hoje em dia, a gente coloca um pouco prática, vai colocando. Sinto falta, não vou mentir, né? A gente até às vezes comenta, né, que a gente sente falta. Eu sinto mais, acho que até que a Cris hoje. E, decorrer das mudanças que teve na minha vida, me ajudou bastante, né? E, as baixas que eu tive hoje, né? As percas e a Cris, né? Do meu lado, que a gente aprendeu, né? Um apoiando o outro, sempre dando força e o que for para ser, vai ser, né? E assim segue. A gente vai seguindo, né? E até hoje estamos aqui, né? Você sabe, Davi, que eu acho muito legal você vir aqui, e eu até achei legal convidar vocês dois, porque eu percebo ainda uma resistência maior no masculino, né? O homem, ele tem, geralmente, ele tem essa resistência, né? De não preciso, eu não vou me abrir. E não é questão disso, né? Veja você, o que foi? Deixa eu perguntar para você, depois nós vamos conversar com a Cris. Eu quero saber o que foi que mudou no teu pensamento. O que foi que deu o clique em você? O que mudou no meu pensamento foi um pouco o meu comportamento, né? De pensar em mim hoje, né? E pensar primeiro eu e depois os outros. Antes eu me preocupava muito com os outros e não comigo, né? Hoje eu me preocupo um pouco mais comigo, né? E esqueço um pouco os outros. Não vou mentir, às vezes ainda a Cris ainda me ajuda, me dá uns puxão de, né? Porque eu tenho uma coisa de agradar e não ser agradado, né, Sim. comigo, né? Mas eu melhorei bastante essas coisas. Tipo, eu sinto mesmo que eu melhorei e ela mesmo já comentou, você teve uma melhora. Porque às vezes a gente não percebe a melhora e quem está de fora percebe um pouco melhor do que a gente. E o que me ajudou foi uma comunicação com o meu irmão. Olha que legal. A gente teve aquelas as sessões, né, daquele estoque de lembrança, né, do passado. Hoje eu tenho uma convivência com o meu irmão, como assim? É o meu pai, né? Ele é meu pai hoje, então a gente conversa todos os dias, a gente se fala por mensagem, né? E a gente pergunta se está tudo bem. Às vezes ele não está bem, eu já percebo coisas que não acontecia antes e ele também comigo, né? Então a gente respeita. Tá bem? Quer conversar? Tô aqui. Não quer conversar? Respeito a sua posição e bola para frente. Mas a comunicação com ele mudou bastante. Bastante, bastante mesmo. O que é mais importante, né, na minha terapia, na terapia que eu faço, é que a gente muda algumas programações de pensamento, né? A gente muda algumas crenças. Mas depois, e olha que já faz 3 anos, né? Isso. Já faz 3 anos que vocês passaram e a mudança continua, né? Vocês estão sempre, e isso a gente conversa de vez em quando, principalmente com a Cris, a gente está sempre conversando, trocando figurinha, e esses insights que eu passei para vocês e durante o tratamento todo, né? A gente fixa, e você vai mudando, porque, olha, é o que eu sempre falo,
eu como terapeuta, e eu estudo pra caramba ainda, eu todo dia eu mudo alguma coisa em mim. Alguma crença, algum hábito, algum comportamento, né? Porque a gente tem que... É para o resto da vida. Só que a visão que a gente tem da vida e de como a gente deve andar pela vida é que muda. Então, esse caminhar, ele fica mais claro, digamos assim. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe as escolhas que você tem que ter, né? Com as coisas que te acontecem. Então, as coisas acontecem, os desafios, eles continuam acontecendo na vida de vocês, na minha vida, na vida de todos nós. Só que vocês aprenderam o quê? Vocês aprenderam vocês aprenderam a não sofrer? Não. Não, a gente Você sofre. não aprende a não sofrer. Você aprende a escolher como se sentir. Mas é engraçado, sabe o que, Sandra? Que às vezes acontece alguma situação. Até pouco tempo atrás estava acontecendo com o Davi e eu falava para ele: Davi, agradece. Você tem que agradecer, você não tem que reclamar. Você esqueceu que reclamar é pedir em dobro e tal. E às vezes ele falava, puta, sabe, que bosta, não sei o que, dá tudo errado. Eu falei, não é que dá tudo errado, Davi, acontece, o que a gente vai fazer? Se ficar nervoso, chorar, gritar e espernear fosse resolver, a nossa vida já estaria no mar de rosas, mas infelizmente não é assim que acontece. Então eu sempre falo para ele, vamos agradecer, né? Essa fase ruim, ela vai passar. Então, tipo, não é que tudo agora acontece é bom, não é, mas a gente consegue agora ver os desafios de uma maneira diferente do que a gente via antes. Na verdade, eu vivi, mas o Davi agora, acho que com o passar do tempo, assim, né? Depois da experiência que ele teve de ficar obrigatoriamente de férias e se desligar um pouco da vida física e da vida, né, nesses altos e baixos, então foi aí que ele acho que ele percebeu um pouquinho. Eu falei para ele, se você não para, de uma forma ou de outra, você vai ser obrigada a parar, entendeu? Então, tipo assim, ou você para pensar um pouco mais em você, ou alguma coisa vai chegar até você para que você tenha que parar, ou por bem ou por mal. E foi Isso o que mesmo. aconteceu. É a vida te mandando coisas até você aprender. Aí você aprendeu aquela lição, ela vai te mandar outra. Não é que para. Não, eu não vou mais ter problema. Desafios? Tem. Sempre tem. Mas é a maneira como a gente se coloca diante dos desafios que vêm para a gente, né? É a maneira como você... E eu costumo falar, você tem que perguntar o que você tem que aprender ainda com aquilo. Se aquilo está vindo, é para mim. As coisas não acontecem comigo. As coisas acontecem para mim. Para eu aprender algo. O que é que eu tenho que aprender com isso? Nem sempre a resposta vem de pronto, mas é a pergunta que você tem que sempre fazer. Verdade. É isso? E eu sei que você, depois do nosso tratamento, depois com a pandemia, a gente sabe, né? Porque a gente está sempre em contato, né? Aliás, eu sempre falo que cliente meu vira amigo, vira família. Gente, eu não desligo mais. Eu estou sempre procurando, a não ser que eu não consiga falar, que a pessoa... que eu percebo também que a pessoa, né? Às vezes, eu também não sou chata, eu me mantenho só próxima, né? Se a pessoa quiser, eu estou ali. Mas eu sei que vocês passaram por enormes desafios. Enormes, né? E aonde foi que você percebeu que o tratamento, aqueles dias todos, aquelas sessões todas que nós passamos, onde foi que ela te ajudou? De verdade, de verdade. Olha, gente, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, eu trago vocês para bater papo, para conversar.
Podem falar com integridade, tá? Com integridade. Vocês não estão aqui para me elogiar, para me achar legalzinha, achar, ai, que bárbara que ela é. Não é nada disso, tá? É para falar a verdade, porque a intenção dessas lives de quartas-feiras é para mostrar para as pessoas as terapias, o que a gente faz tem, sim, resultado, mas também tem limitações. Depende muito de você e do que você aprende, né? Então, vai lá, Davi, essa pergunta que eu te faço. Então, eu tive O que foi que há te pouco, ajudou? né? Eu tive mais recente agora foi o restaurante, né? Que a gente batalhou tanto para ter. E foi um dos meus maiores sonhos, que eu sempre quis ter um meu restaurante. E eu fui, né? Entrei de corpo e alma, né? De pé e cabeça e fui batalhando, batalhando. E a Cris já vinha. Você tá indo muito, você tá se dedicando muito, né? Uma coisa que não, né? E eu foquei muito no restaurante e esqueci o meu, né? A minha pessoa. E aí, nem tanto, foi o que ela falou, né? Aí eu peguei Covid. Eu não peguei só Covid, eu peguei Chikungunya e dengue e dengue. chikungunya. Eu peguei as três. Nossa Senhora! É uma gozada que teve mais gente que aconteceu isso, sabia? E aí, E não foi só você, não. Eu acho que uma coisa tem a ver com a outra, sei lá. eu peguei as três de uma vez. E assim, eu falava, eu não vejo eu tão mal da forma que você está vendo. E ela falou, você tá mal, eu tô preocupada com você. Nem tanto que, né, todo mundo começou a perguntar de mim, perguntar. Tudo bem, assim, eu estando em casa, eu não, né, eu queria voltar a trabalhar, que A aquele, preocupação dele não era se preocupação minha recuperar, não era era voltar recuperar, pro era voltar. trabalho. E eu não Voltar para o pensei. trabalho, né? E Eu aí, sempre por último, né? e aí ela falou, você pensa em você. E eu com dor, né? E aí ela falou, meu, lembra né, da Sandra, né? Faz, né, o toque, faz alguma coisa para, né? Eu falei, Cris, não quero, né? Eu quero trabalhar, eu quero voltar pro restaurante. Enfim, voltei pro restaurante. E aí fui, né? Comecei a ir, aí veio uma oportunidade para mim ir para São Paulo fazer um evento, né? Da Fórmula 1. Quando eu fui para São Paulo fazer a Fórmula 1, e aí conversei com assim, a gente sempre conversa com as pessoas, né, que não estão no nosso dia a dia. E as pessoas falam, meu, pense em você. Aí eu lembrava, falei, pô, nossa, eu fiz, né, uma terapia e tive, né, e fui bem nisso. E eu estava pensando, e aí quando eu voltei, eu ainda tentei continuar no restaurante. E aí eu falei, quer saber? Chega. Isso não está fazendo mal só a mim, está fazendo mal a mim, a minha família, né? Eu não estou pensando em mim, estou pensando em mim. E aí tomei uma decisão. E hoje eu sinto, né, que a decisão foi uma decisão mais sábia que eu tomei na minha vida. Por Né? livre forçação de barra. Assim, porque assim, eu foquei naquilo que era meu. Eu não queria desistir daquilo tão fácil. Mas eu falei, meu, não é. Tudo estava dando errado. E dívida e mais dívida, né? E aconteceu um probleminha aqui, um problema. Então começou a acumular aquele negócio. Então eu lembrava, gente, não é problema. É tudo problema, e vai pegar tudo que acontece e vai vir de uma vez. Eu falei, não, calma. É uma situação, vou resolver essa situação, primeiro essa situação. Então, eu comecei a classificar os meus problemas como assim, dívida, situação, dinheiro, né? Para dividir aquilo. E aí consegui, aos poucos, conversando, resolvo uma coisa, resolve outra. E me livrei do restaurante, né? Não me arrependo, tive uma puta experiência, né? Não vou cometer o erro de novo por causa da experiência que eu tive.
E hoje eu penso mais em mim. Aí todo mundo ainda fala, ah, meu, faz o seu negócio. Eu falei, não, não é um momento. O momento agora é pensar em mim e me recuperar. Isso mesmo. Isso Recuperar e mesmo. depois eu vou pensar para frente. Mas agora eu quero me recuperar, porque Isso mesmo. Mas o que eu queria te dizer, Davi, é que é primordial que a gente entenda. E aí é que o autoconhecimento, ele clareia para a gente. A gente precisa, primeiro, pensar na gente, amar a gente, a nós próprios. Isso não é egoísmo, como a gente aprende, né? Isso, você pensar em você primeiro significa autorrespeito, significa amor próprio. Quando você consegue se amar, você consegue amar os outros. E é o que a pergunta que eu sempre faço nas minhas lives. Se você não se ama, se você não se respeita, como é que você pode realmente amar e respeitar o outro, seja lá quem for, filhos, cônjuges, qualquer pessoa, pai, mãe, né? Então, é na hora que você aprende a se amar, né? É na hora que você aprende a se respeitar, a ter autorrespeito. E como que você pode respeitar alguém que você não conhece? Como é que você pode se amar se você não se conhece? Você não sabe nem quem você é. Você aprendeu que você tinha que servir os outros a vida inteira. Você aprendeu que primeiro você tem que amar os outros incondicionalmente, você vem por último. é verdade. É fisicamente impossível, concorda? Eu penso pela lógica. Como que eu posso conhecer o amor no outro se eu não conheço o amor dentro de mim? E é engraçado assim, né? Eu falo, converso muito com o Davi, falo muito com a minha família, principalmente, com as pessoas mais próximas. Que a gente na verdade gosta de enxergar o defeito dos outros, mas a gente não consegue enxergar os nossos próprios, porque é doído, né? A gente enxergar os nossos defeitos, a gente depois fala, putz, como que eu posso ser tão egoísta e achar que eu sei mais do que os outros? Então, quando a gente começa a se ver de uma forma, né, mais limpa, mais detalhada, de quanto nós somos, de quanto defeito nós temos, a gente começa a compreender um pouco mais as outras pessoas. Então, às vezes, o Davi tava bravo, né, batendo as coisas aqui em casa, e eu saía de perto dele pra gente não discutir e tal. E aí eu falava para ele assim, meu, você tem que agradecer, graças a Deus nós temos saúde, nós temos um teto e temos o arroz e o feijão para comer. Tem tanta gente que hoje em dia, ah, mas para você tudo tá bom. Se você só comer arroz e feijão tá bom, eu falava, tá bom, porque hoje em dia são poucas as pessoas que têm o arroz e o feijão para comer, que é o mesmo. entendeu? Então, tipo assim, eu falava pra ele, eu agradeço a Deus, porque dias melhores virão. Então, não adianta, de fato, a gente ficar reclamando, porque se reclamar fosse resolver, tenho certeza que a vida de muita gente já estaria muito boa. Mas não é a questão. Então, é o que você falou. O tratamento, ele não ensina a gente a melhorar, assim, a situação, mas sim ensina a gente a lidar com a situação, né? Então, começa a conversar, eu falo pra ele, eu não vou mais dar em contra as ondas, eu tento ir junto, eu não vou mais bater de frente, porque se eu bater de frente ela vai me derrubar, então eu vou deixar ela me levar, é isso que eu faço pra ele, entendeu? Então, eu comecei a prestar bastante atenção que toda vez que eu reclamava, nada dava certo, nada. Então, quando eu veio aqueles desafios assim que me fizeram perder a linha, tal, eu lembrei de tudo que nós aprendemos e falei, não, eu preciso aprender e eu tenho que agradecer. Então, numa situação aqui que eu passei, eu não sei se todas as pessoas teriam o mesmo discernimento de agradecer. Então, eu sentei na calçada e falei, Senhor,
eu agradeço o ensinamento e só peço para que eu não precise repetir essa lição, né? Porque é a gente tentar seguir de frente, a gente não vai desviar dos problemas, eles vão chegar até a gente, não tem como. Então, mesmo diante das situações difíceis, elas vêm para ensinar para a gente alguma coisa. E a gente precisa simplesmente estar aberto para entender e agradecer, né? Mesmo nas situações ruins, Sim, isso agradecendo. mesmo, isso mesmo. E outra, você, além dessa analogia que eu sempre uso das ondas, né? Que você tem que fluir com as ondas, né? Você deve fluir com as ondas, bem-vinda, em vez de resistir, né? Porque quando você resiste, a onda vem, bate e te machuca, pode até te afogar, né? Te derruba e tal. Eu gosto também de usar, pensar no meu cérebro como um jardim. Então, toda vez que vem um pensamento ruim, eu tiro como se fosse uma erva daninha. E eu procuro plantar ali só flores, coisas bonitas, coisas boas, ou coisas úteis. As ervas daninhas, quando tem alguma planta com muitos espinhos, ela pode até ser bonita na hora que ela florescer, mas de repente ela tem muitos espinhos, como a rosa. Eu só cuido dela com maior cuidado, maior carinho, né? Para ela florescer bonita. Eu não vou arrancar aquela flor porque ela tem espinhos. Eu vou cuidar dela. Vou tomar cuidado para eu não me ferir muito com os espinhos. Uma espetadinha ou outra eu vou levar. Mas então, o nosso cérebro, você tem que plantar sempre bons pensamentos. E quando vierem os maus, alguns você descarta, você joga fora, como se fossem arranca, como ervas daninhas, que não servem para nada. E aí eu vou entrar com uma analogia que a minha colega terapeuta, Palova, veio para mim, eu fiz uma live com ela, está aí no meu Instagram, sobre uma reflexão de uma escritora americana, e eu tenho citado bastante essa escritora, que ela diz o seguinte: existem 3 assuntos, os meus, os seus e os de Deus. Quais assuntos você tem controle? Você só tem controle sobre os seus assuntos, os meus assuntos, né? Eu sobre os meus assuntos. Os seus, da Maria, da Chiquinha, do Bernardo, eu não tenho controle. Então não adianta eu pensar o que minha mãe está pensando de mim, o que meu irmão está querendo me fazer, ou meu chefe está pensando de mim. Não tenho controle sobre isso. E os de Deus? Menos ainda. Eu não tenho controle sobre a guerra, sobre a política, sobre o pobre que está passando ali. Eu posso, sim, fazer o que eu puder fazer para ajudar, para contribuir. O que eu posso fazer para contribuir para essa ou aquela situação? Que não é minha, não é meu assunto, mas eu posso fazer alguma coisa. Eu posso dar dinheiro para aquela instituição que está passando necessidade, ou para a guerra, ou para... Posso, então eu dou. Se eu não posso, eu posso orar. Então, eu vou orar. Ou vou mandar energias, depende da crença de cada um, né? Eu ajudo do jeito que eu posso. Eu ajudo do jeito que dá para eu ajudar. Eu não tenho controle daquela situação. Eu posso, sim, cuidar de mim. E você, Cris? Qual foi... Você já tem falado algumas coisas aqui durante a live, mas, assim, qual foi a sacada que te tirou, que você sempre te dá força, que você sempre consegue, e eu sei que você tem desafios grandes, muito grandes.
eu sei. Qual é a sacada que te dá força para continuar, para levantar a cabeça e ir? Eu acho que é saber que os problemas, eles não serão permanentes, né? E que eles vão passar. Então, eu não vou poder nem antecipar e nem prolongar eles na minha vida. Eu só não posso bater de frente com eles, né? Então, muitas coisas que nós aprendemos, né, nas técnicas, né, que você ensinou pra gente. Então, eu tento sempre usá-las, embora eu esqueça bastante algumas coisas, mas eu acho que o principal é a gente sempre se policiar a forma da gente pensar, né? Acho que a forma da gente pensar hoje foi com que mudou bastante. Assim, a forma assim, sabe, de eu lidar com tudo que vem acontecendo é a forma de pensar, tipo, tô pensando uma coisa negativa, daqui a pouco eu falei, sai, isso não me pertence e tal, sabe? Faço os tappings lá, às vezes, quando eu lembro também, quando eu não tô muito, né, na correria. E é isso, né? É aquilo que a gente tava falando, bater de frente não vai adiantar. E também ficar lá esperando que ele passe também não vai. A vida continua. Eu não posso parar a minha vida, então eu tenho que continuar os meus afazeres e sempre estar orando e policiando os meus pensamentos para não ficar pensando besteira e sempre substituindo as coisas negativas por coisas positivas, né? Maravilha, é isso mesmo. É isso mesmo. Fora que vocês também estão sempre presentes, né? Nas minhas lives, nos meus cursos, nas minhas. Tudo que eu faço, tá a Cris lá, e o Davi tá por trás, é o que eu sei. E Às isso vezes vai também. Hã? Às vezes eu entro Pode- e ele tá assistindo comigo. Ele fala, você tá vendo a Sandra? Eu falo, tô. Aí eu vejo, ele começa só a escutar. Muito legal, né? Porque isso é uma forma também de você se autocuidar, né? Quando você está sempre ouvindo essas, não só a mim, mas pessoas que te passam conhecimento, né? Que te passam como você dá o teu passo a passo no teu dia a dia, né? Porque é no dia a dia, né? Eu falo muito para os meus alunos e para os meus nos meus tratamentos que é a presença, né? É você estar sempre presente, você trazer a presença, porque quando você está preocupado, quando você está com a memória ruim, está lembrando de alguma coisa que te faz mal, é porque você não está presente. Você não está no aqui e no agora, né? Ou você está pensando em algo que não aconteceu ainda, né? E daí não dá para saber. Ou algo que você deve sim pensar nisso para aprender, né? É o que eu costumo falar, o passado é escola e o futuro são propósitos, são objetivos. Aqui e agora é o caminho. É o caminho, é na hora que você acorda, percebe como você está, percebe o seu dia, como que vai ser, faz planos para o teu dia. É claro que você deve fazer planos pro futuro? Sim, fazer planos, mas fazer planos concretos e ir pondo metas toda semana e todos os dias você caminhar para isso, caminhar para os seus objetivos. E agradecer, foi o que você falou, né, Cris? Agradecer todos os dias, agradecer o teto, até agradecer que você tem duas pernas, que você enxerga, que você tem braços, seja lá o que for. E eu coloquei esses dias, eu não sei se eu mandei para vocês, o vídeo de um rapaz aqui no Brasil, porque tem outros também fora do Brasil, que são famosos, que não têm braços nem pernas.
E o cara é feliz, o cara é próspero. Ele dá palestras, ele conseguiu, ele desde pequenininho, ele conta que ele ia jogar bola e a pessoa fala, mas como que você vai jogar bola, cara? Você não tem perna. Ele se virava com os toquinhos dele, ele ia lá e chupava com o corpo, com a boca, com a mão, quer dizer, não tinha mão, entendeu? Mas do jeito que dá. E é assim que ele vive. Eu vou mandar para vocês, eu vou ver onde é que está esse vídeo e vou mandar. Então, que direito que a gente tem de reclamar? Por que reclamar? E é o que você falou, você lembrou bem, Cris. Reclamar é clamar de novo. Você está pedindo mais daquilo para você o tempo todo. Então, e eu vejo mesmo que, apesar de todos os desafios que vocês têm passado, né? E são desafios bem grandes, eu diria, mas vocês estão aí, de cabeça erguida, sorrindo, e estão levando sua vida, e é isso mesmo, e aprendendo, né? E tendo o controle daquilo que é de vocês. Deixando o outro com a sua responsabilidade, né? Pode falar, Cris. Cair no chão e ficar chorando não vai resolver, né? Mas Não. melhorou com a terapia que a gente fez. Eu falo pro Davi, sempre que eu posso falar dessa terapia, né, que você faz, eu falo, porque assim, foi uma coisa que mudou muito. Tem assim, a Cris antes, né, da terapia e a Cris depois da terapia. Então eu mudei. Depois. Não entendi a piada, ó. Não entendi a piada aqui, mas existe mesmo a Cris antes da terapia e a Cris depois da terapia. Eu levava as coisas muito a ferro e fogo, sabe? Tinha que ser do meu jeito, e se não fosse do meu jeito, eu brigava, nananã, nossa, era uma briga muito feia. Hoje em dia, como diz o ditado, se você quer ter razão, eu quero ter paz. Então, fica você com a razão e eu fico com a minha paz, entendeu? Então, eu encaro as coisas tudo de boa. Vamos conversar. Eu entendo o ponto de vista de cada um. Se eu puder ajudar, eu estou para ajudar. Mas se eu também não puder ajudar para atrapalhar, eu também não vou. Mas eu acredito que essa terapia que você faz, que você fez com a gente, deveria ser um tratamento, assim, sabe, disponível para 99,99% da população. Porque é uma coisa assim que só vem para somar, não vem para dividir. E eu percebo isso também. O Davi percebe em mim e eu percebo nele, no nosso dia a dia, com a nossa forma de agir, com a nossa forma de pensar. O Davi, de vez em quando, eu ainda falo para ele, mas foi isso que você aprendeu, tal, né? Então, a gente já levou muita rasteira para a gente ficar pensando ainda hoje dessa forma. Então, é evoluir, né? Cada dia é um aprendizado. A gente precisa se abrir para aprender a cada dia. Então, eu nunca vou saber o suficiente. Eu sempre tenho que aprender mais, né? Então, é a gente se abrir para aprender com todas as pessoas. Então, quando a gente também escuta mais e fala menos, a gente começa a se ouvir e ouvir as outras pessoas, né? Então, a gente primeiro precisa se silenciar para poder silenciar o outro e entender o nosso barulho. Porque, às vezes, a gente também está tão... com a mente tão agitada que a gente não consegue nem entender o que passa na nossa cabeça, quem dirá na cabeça do outro. Então, foi isso que eu também aprendi. Putz, eu tinha a mente muito agitada, eu era ligada no 220. Hoje em dia, eu tô assim, ligado no 100, sabe? Não é nem no 110, é ligado no 100. Então, às vezes, as meninas lá no trabalho ficam falando pra mim assim, Cris, você é sempre calminha? Fala, de vez em quando me dá uns 5 minutos, eu saio chutando tudo, né? Mas eu tô tentando, eu não era assim. Então, é um aprendizado, né? E eu aprendi bastante com
com todas as técnicas que você ensinou. Aí tem o Ho'oponopono, que vira e mexe também, eu vivo fazendo, acontece qualquer situação e eu faço, porque são coisas que vêm para somar, né? Então, quando soma, a gente divide um pouquinho disso com as outras pessoas. Também, claro, para quem quer abrir, né? Quem quer ter um pouquinho mais, eu falo para minha família, eu falo para as pessoas que eu conheço, que todo mundo deveria conhecer a terapia quântica. Eu acho que foi uma coisa que, de fato, mudou a minha vida e posso dizer que mudou a vida do Davi também. É verdade. Mas você sabe que você está falando isso? O meu propósito é exatamente esse. É conseguir levar para muita gente esse conhecimento. Entendeu? É o meu propósito e é o que eu estou estudando para fazer. Né? Eu estou montando um método, né? Isso é um spoilerzinho que eu já dou para vocês. Eu estou montando mesmo um método que eu pretendo que seja levado para muita gente, porque é realmente chegou um momento na minha vida quando eu comecei a fazer as terapias, que eu nem nunca imaginei que eu fosse ser terapeuta um dia, né? Eu era designer de interiores e agora eu me autodenomino como designer de consciências, né? Mas eu mexia com obra, com peão. Eu nunca imaginei que eu fosse para a área da saúde e do desenvolvimento humano. Nunca imaginei, né? E, no entanto, a vida me levou para esse caminho, né? Qualquer hora eu conto como, mas... e a vida me levou e quando eu comecei, na verdade, eu comecei por causa do meu neto, né? Comecei por causa do meu neto, que era celíaco, pequenininho, e a gente quase perdeu ele, foi bem, bem desafiador mesmo. E quando eu comecei a ver os resultados com ele, e quando eu comecei a atender pessoas, e eu via, gente, é impressionante, a sensação, só quem lida com isso aqui, que sabe o que eu estou falando. Você recebe uma pessoa, ou até agora online, né? Mas a gente vê a fisionomia da pessoa, ou presencial, a pessoa chega carregada, chega com olhos, a fisionomia pesada, e ao final de uma sessão, até me arrepia, ela vem uma luz no rosto dela, o olho dela se clareia, a postura dela muda, né? Você vê a pessoa até cresce, ela começa a vislumbrar uma outra forma de pensar. Então, quando eu comecei a sentir essa sensação, eu botei na minha... Eu vi que o meu propósito de vida era aquele: transformar a vida das pessoas como a minha foi transformada. Porque eu era assim, eu reclamava, a minha vida era empacada, não saía do lugar, eu reclamava de tudo. Não que eu fosse, eu era feliz, né? Mas eu vivia reclamando, vivia assim, me metendo na vida dos meus filhos, vivia me preocupando com coisinhas, e as coisas aconteciam graves para mim, né? Porque o mundo, o universo fica te mandando para você aprender, né? Coisas graves. E aí, quando eu comecei a vislumbrar como pode uma terapia mudar o rumo de vida de uma pessoa, eu descobri o meu propósito. E é isso que eu tenho estudado incansavelmente. Incansavelmente. Para passar isso, para transformar a vida de mais e mais pessoas. É por isso eu hoje estudo marketing digital. Aliás, atualmente eu estou num desafio um desafio tremendo que tá sendo uma pauleira para mim, mas eu estou feliz da vida. Por exemplo, hoje eu tive aula o dia inteiro, estou desde as 6h30. Eu levei meu neto na escola, voltei, eu comecei a estudar, fiz a roda de conversa, porque eu tenho uma roda de conversa, viu? Para quem quiser participar, é gratuita. É gratuita.
na parte da manhã, ou na quarta ou na quinta, tá? Eu sempre aviso. Quem quiser participar da roda de conversa, entre em contato comigo, que é um grupo de pessoas que eu dou uma aula e eu ajudo aquelas pessoas e a gente ainda faz a técnica no final. Então, tá aí o convite para quem quiser participar da roda de conversa, que já é um passo, né? E eu faço uma vez por semana, né? Por enquanto. E é isso. E eu estou estudando muito formas e estou já montando esse método que é para levar para muita gente. E cada vez mais. Né? Cada vez mais. Uma coisinha aqui, Sandra, é que eu não sei, né? Às vezes as pessoas elas até sentem que precisam de ajuda, mas elas ficam com receio, né, de pedir, porque a vergonha, porque o preconceito, porque demonstrar fraqueza, né, demonstrar que está sensível por alguma coisa, acaba deixando a gente um pouco envergonhado, dependendo do grau, né, do desafio, vou falar assim, do desafio que nós estamos passando. Então, eu acho que um dos pontos essenciais para que a gente também, né, vá buscar uma ajuda, algum tipo de terapia, não importa ela qual seja, né? Nós estamos falando aqui da terapia quântica porque é uma coisa que mudou a minha vida e mudou a vida do Davi para positivo e cada dia mais vem mudando, né? Então, assim, as pessoas, elas precisam admitir que precisam de ajuda. Para mim também, pedir ajuda foi difícil, né? Você lembra o quanto para mim foi difícil? Que quando eu falei para você, você falou, mas por que não pediu antes? Porque a gente sempre é egoísta, a gente conta. Ah, não, eu dou conta, eu dou conta. E aí você vai se enfiando cada vez mais naquele problema sem entender o porquê que você não consegue sair daquilo. Por quê? Porque às vezes a gente se fecha nesse mundo, né? Tipo, sei lá, de vergonha, de egoísmo, de se achar superior, às vezes, se achar melhor do que os outros e nananã. E a gente acaba não enxergando as nossas limitações. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer em qualquer situação, né, é admitir que a gente precisa falar quando a gente está triste e quando a gente está feliz. Porque eu percebo que muita gente, quando nós vamos falar sobre a terapia, fala, mas eu não preciso disso. Todo mundo precisa. Todos nós precisamos. E esses que falam Exatamente. que não precisam são os piores. São os que mais precisam. Então, pena que nós não descobrimos isso há anos atrás, né? Porque talvez se eu e o Davi tivesse descoberto isso há uns 20 anos atrás, talvez a nossa vida seria muito, muito melhor do que é hoje. Olha, Cris, eu só descobri com quase 60 anos. Mas para você ver, né? Você está aprendendo a cada dia e dividindo a experiência. O Luciano Alves é meu marceneiro. E ele está sempre aqui também, que eu tenho visto. Lu, eu tenho te visto aqui. Ele falou, eu reclamo muito. Então vamos parar de reclamar, né? Quem é esse nenê? A nossa neta. Ai, já é a neta. Ai, que coisa mais linda. Passou? Dá tchau pra titia. Dá tchau. Dá tchau. Que coisa mais linda! Filha de qual dos dois? Do Gustavo, Sandra. Do Gustavo. Dá os parabéns para ele. Que graça. Ele está agradecido. Muito bem-vinda. Que seja um ser de luz. Amém. Mas eu estava falando do Luciano, gente. Quando vocês precisarem de um marceneiro, esse cara aqui, viu? Luciano Alves. Top, top, top. Vocês me pedem que eu passe o contato deles para vocês. E ele está falando que ele reclama muito. Vai parar de reclamar. Vai parar de reclamar. Fala pra ele parar de reclamar que vai começar a chegar serviço adoidado na casa. Mas ele tem, viu? Porque ele é muito bom. Ele é um profissional, assim, muito honesto, tá? Honestíssimo e muito bom. Gosto muito do trabalho dele. Gosto muito mesmo. Não viu? Porque eu tô com um projeto aqui, ó. Aí, ó. Executar. Já tô te arrumando cliente aqui, Lu. Mas olha, gente, a Cris falou, deixa eu só dar uma explicação, porque
eu acho que muita gente não sabe o que é terapia quântica, né? As terapias quânticas, elas são várias. E todas as que eu trabalho, a Cris tem razão, são quânticas, sim. Tanto o BEM, quanto a EFT e a TFT, né? São trabalhadas. O que é quântico? Você trabalha na menor partícula das células. O que é a menor partícula das células? Descobriu-se, quando os laboratórios, os equipamentos de laboratório foram se modernizando, né, e avançando tecnologicamente, descobriu-se, foram lá ver no átomo qual era a menor partícula. E descobriram isso rapidamente falando, que a menor partícula não existe, é vibração. É o quantum. Então, o que a gente trabalha? É essa vibração que nós emitimos. Tudo que tem célula tem vibração. O que muda entre eu e a mesa que eu estou sentada é a nossa vibração. A vibração dessa pedra aqui, dessa que eu estou num tampo de mármore aqui, a vibração das células dela é diferente da minha. O que muda entre eu e o Davi, entre a Cris e o Davi, é a vibração e a frequência dessa vibração. Então, é por isso que essas terapias são chamadas de quânticas, porque nós vamos trabalhar na menor partícula do ser, dos seres. Então, nós vamos trabalhar na sua vibração. Por isso, Luciano, quando você fala que você reclama muito, você está vibrando coisa ruim. Por isso é que a Cris falou, reclamo. Quer dizer, eu estou clamando de novo. Eu estou reclamando daquela coisa, portanto, eu vou ter mais daquilo para mim. Que é outra lei. Mas isso, gente, eu tenho que fazer uma live inteira sobre esse assunto, porque é muito interessante. Então, e é por isso que as terapias que eu uso, as práticas que eu uso nas minhas terapias, são tão efetivas, dão resultados extraordinários desde que a pessoa queira, porque, olha, é 100% a terapia, eu dou o meu 50%, vocês têm que dar o seu. Porque se eu dou os meus 50% e não tem nada de você, e às vezes acontece, a pessoa está absolutamente resistente, e são esses, viu, Cris? Ah, eu não preciso disso. Se você está repetindo isso, se você acha que você não precisa, bem, é uma sirene vermelha tocando na sua cabeça. Procure um terapeuta já. Bom, brincadeiras à parte, gente, é verdade isso. É você se autoconhecer, porque a gente nos meus atendimentos, o que eu uso muito? A psicologia moderna, a neurociência, que é o funcionamento do cérebro, né? Como o cérebro funciona, como funciona todo o seu sistema nervoso, né? E as práticas. Principalmente, hoje, eu uso a EFT, porque ela é muito eficaz. Apesar de que eu uso também a TFT e o BEM, a medicina bioenergética, eu gosto de usar mais presencial, né? Então, com essa pandemia, eu me afastei um pouquinho. Mas, apesar de que eu uso algumas coisas dela também, tá? Mas aonde eu tive meu maior conhecimento, aliás, foi na BEM School. Foi na BEM School que eu tive o grosso do meu conhecimento e é uma escola fantástica. O meu mentor, o Fernando Reis, foi realmente um conhecimento assim imperdível, né? Foi bárbaro. Então mudou, foi um divisor de águas na minha vida, foi o que me levou mesmo a optar por migrar de uma profissão para outra. E com uma felicidade tremenda, porque hoje eu vejo as pessoas florescendo na minha frente,
né? E com isso impacta a vida de famílias. Quando Mas você você sabe muda... Pode de falar. fazer esse por causa de você, né? Oi? Oi? Eu tenho vontade de fazer esse curso por causa de você. Eu falei para o Davi, Ah, eu falei, é. Davi, os cursos que a Sandra faz, eu não sei não, viu? Aí o Davi fala, ah, você gosta dessas coisas porque você não faz. Eu tô... Aí, quem Devia sabe, né? fazer. Logo não Devia consiga. fazer. Quando você resolver, a gente te orienta, tá? Porque tem muita coisa e precisa saber escolher. Porque tem... Gente, a internet tem muita informação. Muita. Eu tive uma hora que eu quase pirei, porque eu queria fazer todos os cursos que me apareciam. Eu fiz, tanto é que eu sou inscrita em sei lá quantos cursos, acho que mais de 20, né? Que estão aí Nossa Senhora. parados, que uma hora alguns eu retomo, tá? Porque tem muita informação boa, e boa, tá? Não estou falando nem das ruins, claro que tem muita porcaria, mas tem muita coisa boa. Mas você precisa começar devagar, entendeu? É pelo autoconhecimento mesmo. A sugestão é que você comece pelo autoconhecimento, trabalhando em você primeiro. É, porque você falou, né? É, existem técnicas que primeiro você aprende a aplicar em você para depois ensinar os outros. Então, isso já é uma coisa muito interessante, porque você se auto-aplicar já é uma coisa, né, diferente que você não vê. Então, às vezes lá na empresa a gente começa a conversar e o pessoal começa a falar de algumas coisas e eu falo, ai, gente, procura a ciência bioenergética. Vai procurar essa ciência que vocês com certeza vão entender algumas outras coisas que vocês ainda questionam, né? Porque é aquilo que a gente estava falando desde o início. Eu acho que deveria ser uma coisa que 99,99 das pessoas deveriam ter acesso. E engraçado que, assim, engraçado não, triste na verdade, né? É que quando você começa a falar alguma coisa a respeito, são poucas as pessoas que já ouviram ou que foram buscar informações a respeito disso. Eu mesma era leiga em relação a isso, só depois que eu encontrei a Fran, que ela falando disso, que despertou em mim também uma curiosidade que fui atrás, né? Então, eu acho que é uma coisa que vale muito, muito a pena. E todas as pessoas que puderem e quiserem fazer, deveriam fazer e não vão se arrepender de forma nenhuma. Muito pelo contrário. E tem muita coisa gratuita. Agora, o interessante para você ver, né? Que eu tenho, por exemplo, a roda de conversa que é gratuita. Eu comecei até cobrando R$ 47 por mês. Poucas pessoas pagaram. Daí eu pus gratuito. Quantas pessoas vocês acham que aparecem em cada roda? Poucas, né? Hoje tinha 3. Semana passada, nenhuma. Eu dei uma aula sozinha. Gravei, vai para o YouTube. Entendeu? Então, mas aí que tá, as pessoas não dão valor. Se as pessoas soubessem a diferença que faz na vida da gente para destravar a sua vida. Tem Então, gente que hoje, eu ajudo as pessoas a destravarem sua vida para achar o caminho dos objetivos delas. É só assim, só você destravando a sua vida que você consegue ir para os teus objetivos. Conhece? Você acha os caminhos que vão levar aos teus objetivos, teu sonho. Por exemplo, o Luciano aqui comentou, ó, tenho que melhorar, tenho consciência, mas é difícil. Qual é a lição que vocês falariam para o Luciano? Com essa frase que ele falou aí, mas é difícil. desafiador, em primeiro lugar. Difícil é alguma coisa que você não vai conseguir fazer, né? Se é difícil, para que eu vou tentar? Então é desafiador. Desafiador, mas eu vou fazer, eu vou tentar. Eu vou tentar, não, nem tentar eu não uso mais. Eu vou conseguir. Eu não consegui ainda. Eu tenho que melhorar. Eu ainda não consegui melhorar.
Não é que é difícil. Eu ainda não consegui, mas eu vou melhorar. Vocês percebem, gente, que cuidado com o que vocês falam, porque isso você está mandando uma mensagem para o teu cérebro que você não vai conseguir, que é difícil e acabou. O que é difícil? O cérebro vai lá no arquivo, sabe aqueles arquivos que usavam antigamente? Ainda tem repartição pública, né? Cheio de ficha, aquele fichário. Vai lá, o cérebro tem um ali, ainda antigo, né? Ele vai lá, difícil. Tudo que é difícil, ele vai puxando. Tudo que é difícil na sua vida. Ah, não. Isso ele não vai melhorar, não, porque também é difícil. Então, não vai melhorar. Então, isso já é um pouquinho de neurociência. É você saber como funciona o cérebro. É conhecimento, gente. Se abram para o conhecimento. Se abram para autoconhecimento. E peça ajuda. Peça ajuda. Ninguém muda sozinho, é muito difícil. Mudar sozinho é muito difícil. O desafio de qualquer ser humano é admitir que precisa de ajuda. Eu acho que esse é o maior desafio. Porque quando eu admiti que sozinha eu não ia conseguir, é porque eu já estava assim, sabe, desesperada, sem saber para onde ia. E foi quando eu simplesmente... É como se a gente tivesse que abaixar a cabeça e falar, de fato, sozinho eu não consigo. Eu não nasci sozinha no sentido, eu precisei da minha mãe para vir ao mundo, né? Então, eu vou precisar de alguém para segurar na minha mão em alguns momentos da minha vida, e isso não é feio. Não é feio eu pedir ajuda, não é feio eu admitir que sozinha eu não vou conseguir, né? Então, acho que muitas pessoas acabam tendo esse orgulho, né? Homem, eu acho que muito mais do que as mulheres, porque o homem tem que ser macho. Não, tem que ser macho. Homem não chora, né? Homem não pode chorar, homem tem que se mostrar forte, né? É o que a gente aprendeu, gente, é a nossa cultura. É por aí que começa, você jogando fora, literalmente, todas as suas crenças. Põe em xeque. Esse preconceito, sabe? Tudo que você acredita. Veja se é verdade, veja se te faz bem. É exatamente isso. Se faz bem, né? Segue. Se não faz, alguma coisa precisa ser mudada. O Davi, tem hora que a gente está conversando, quando ele está feliz, às vezes ele chora, às vezes ele está triste, ele também chora. E isso não é demonstração de fraqueza. Isso é demonstração de sentimento, de uma pessoa que sente como qualquer outra. Nossa, acho lindo isso. É você mostrar sentimento, emoção. Somos todos seres humanos. Às vezes, vida, ela ensina muito, né? A gente vai aprendendo muito com as dificuldades. A gente passou por uma situação que eu até comentei com ela, que eu e ela, a gente tem um pensamento assim, em ajudar as pessoas. A gente não espera as pessoas virem até a gente e oferecer ajuda. A gente pedir ajuda. A gente já vai lá e resolve o problema. A gente já vai lá e, sabe... Tipo assim, a gente enxerga a dificuldade da pessoa e fala, se a gente pode ajudar, por que não vamos ajudar? E às vezes a gente sente falta isso com a gente. Então, às vezes a gente está com uma situação, a gente não quer que ninguém mande dinheiro para a gente pagar uma conta. Não, a gente não quer isso. A gente às vezes quer o quê? Que a pessoa pelo menos ligue e fale, você está bem? Né? E às vezes as pessoas não enxergam isso. E a gente enxerga isso, né? Nem tanto que a gente, às vezes, fala, pô, né? Vamos fazer? Vamos. A gente faz de coração. A gente não faz assim, vou fazer porque amanhã aquela pessoa vai fazer para mim. Não, a gente nunca teve esse pensamento. Não adianta fazer nada esperando algo em troca, porque a gente colocar a expectativa nos outros e não na gente. Claro. Então, e se frustrou muito com isso durante essa pandemia, né? Que veio para mostrar muita coisa pra gente. Então, eu já falei para ele, eu falei, não importa os outros, importa a gente. Importa eu, importa você. E o bom é que a gente não mudou nosso comportamento, né? Mesmo a gente tomando essas pancadas, né? Porque a gente fez o coração e só queria um oi. E a gente nem um oi a gente recebemos, mas, né?
A gente estamos aqui bem, graças a Deus, e a nossa vida que segue, E né? se É, a gente puder fazer, a gente faz, tá? Não é... é a responsabilidade de cada um. Esse é outro conceito que eu ensino muito. Você ter a sua autorresponsabilidade. Levei bronca por ajudar muitas pessoas. Claro, e é isso mesmo. E a bronca foi minha, tá? A Sueli também, Açúcar Anjos. Querida, tem a penúltima, a última, né, Açúcar, da semana passada foi ela, foi a Sueli. Vejam, a live com ela foi espetacular também. Mas olha, você ajudar o outro, uma coisa é você ajudar quando a pessoa te pede ajuda. Outra coisa é você ir lá e querer ajudar porque você acredita que a pessoa está pensando diferente de você. Ou está fazendo uma coisa que você não concorda. E é aí que eu falo autorresponsabilidade, a minha responsabilidade e a sua responsabilidade. Com filhos, eu aprendi isso com os meus... Quando eu aprendi isso, eu ficava muito... Nossa, eu tenho que ter 100%... Tudo que me acontece é responsabilidade minha. Tudo que acontece com Davi é da responsabilidade dele. Tudo que acontece com a pessoa que ficou doente, Luciano, e você olha para ela e vê como ela ficou doente por responsabilidade dela, normalmente. Claro que há casos diferentes, né, gente? Mas eu estou dizendo de pessoas que têm um câncer, por exemplo, que é mágoa, que é muito... Que ficou muito magoada porque deu poder para algo fora de si, né? Então, isso também é um conceito que tem que ter uma live falando sobre isso. Mas eu tenho que assumir a minha responsabilidade sobre os meus atos, sobre as minhas escolhas. E quando você se propõe a ajudar o outro, não é para mudar o comportamento do outro e nem tirar a autorresponsabilidade dele. As pessoas não gostavam, no final me achavam invasiva. Eles não passavam pelo que tinham que passar para evoluir. Tá vendo? É isso aí que eu ia falar. Eu tiro isso. Você não pode tirar o caminho que aquela pessoa tem para a evolução. Foi o que eu aprendi com os meus filhos. Eu parei de interferir na vida deles, tá? Porque depois de adultos, lógico, né? Não criança. Criança você tem que orientar. Mas depois de adulto, a pessoa escolhe, ela escolhe os caminhos dela e ela tem que responder pelos caminhos dela, pelas escolhas que ela fez. A gente pode orientar se é pedido, você pode dar o ombro, apoio, ficar lá de apoio, estou aqui. Você caiu? Eu estou aqui. Pega em mim para levantar. Agora, interferir ou dar conselho só quando pedem. Eu virava chata no final. Exatamente isso. Exatamente. Porque às vezes a gente interfere na vida dos outros dando palpite. Ai, porque faz isso, faz aquilo, não faça isso ou não faça aquilo. E a pessoa tem que fazer. Ela tem que passar por aquele sofrimento. Como é que você aprende na vida se não fosse pelo sofrimento? Tem outros jeitos mais fáceis. Exemplos, né? Leitura, tendo pessoas como exemplo, mas ninguém aprende assim. Você só aprende sofrendo mesmo, infelizmente. É ou não é? E o maior erro nosso, de nós mães e pais, é querer viver a vida dos nossos filhos, né? Porque na nossa infância, eu posso dizer por mim, a minha infância não foi muito fácil, então eu não queria que meus filhos tivessem a mesma infância que eu tive. Mas aí a gente acaba esquecendo
de que nós aprendemos a ser quem somos hoje graças às dificuldades e os desafios que nós tivemos na infância. Que foi assim que fez com que a gente formasse o nosso caráter, a nossa índole, né? E que soubesse levar hoje a vida da forma com qual a gente leva, né? O respeito, principalmente. Então, assim, eu estava até conversando hoje com as meninas da empresa, estava falando, eu comprei muito, eu e o Davi, nós compramos muito briga do Gustavo e do Guilherme, né? Até pouco tempo atrás, o Gustavo chegou em casa, ai, fulano de tal me bateu, Davi, vamos lá. Eu olhei pro Davi, Davi não vai pra você a lugar nenhum. Você não arrumou a confusão, você vai lá e você resolve. Ah, mas ele problema seu. Não foi você que apanhou, então você vai lá e você resolva. Então, tipo assim, ele ficou olhando pra minha cara, deixa, eu falei, deixa. A gente precisa agora deixar. Porque o filho cai, a gente vai lá, pega, levanta, ai, abraça, ai, meu Deus, não sei o quê. E a gente esquece de falar assim, vem cá, levanta, vem cá. Porque o meu pai me ensinou assim, eu caía, meu pai falava, levanta pra você cair de novo. Né? Então, não tinha aquele, ô, coitadinho, passava a mão na cabeça, nananã. Então, às vezes a gente tá aqui com a Lorena, porque a gente tá passando uma fase com ela, que coisa que nem eu e nem o Davi passamos com os nossos. Né? Então, eu vejo assim alguma coisa e falo, epa, peraí, que agora eu tô indo demais. Eu já fiz isso com o Gustavo e com o Guilherme, então eu não vou fazer com ela. Então, quando ela caiu, eu falo, levanta. Mas ela caiu, deixa ela levantar, porque se ela não cair, aprender. Entendeu? Então é igual colocar o dedo na tomada. A gente falar não, não, não. Mas uma hora, quando a gente não estiver por perto, o que ela vai fazer? Ela vai colocar. E quando ela colocar e que ela tomar o choque, aí ela vai entender Ela que vai ela aprender. não pode mais mexer, né? Então, Mas é isso mesmo. É isso mesmo. ela tá aprontando aqui, aí eu falo assim para ela, dá licença. Ela já sabe que não é para ela mexer. Então eu falo, dá licença. O que a vovó falou para você? Então, ela já meio que olha, ela disfarça, né? Então, ela já entende. Falar, quando fala da licença, acho que ela deve, né? Tipo, esse licença aí é que ela não tá gostando de alguma coisa, né? Então, ela já para e ela já vai fazer outra coisa. Então, a gente tá te ensinar e não o tempo todo. Carinho, eu acho que nunca é demais, né? O carinho, o amor, ele tem que ser o essencial. Mas também Sempre. Mas firmeza. a O mesma. carinho não quer dizer leniência, não quer dizer você mimar a criança. É não, é não. Exatamente. Sim, é sim. Não é não e acabou. Não tem, nessa idade você não consegue explicar muita coisa. Então a criança tem que sentir que quem manda é você, né? E ela tem limites, sim. Ela tem que ter limites. Até eles crescerem e aprenderem, né? Então, Essa terapia da Sandra, dentro desse assunto, a minha mudança de postura foi libertador para mim. Hoje não ajudo mais ninguém, só se pedirem. E mesmo assim, com muita cautela. Muito bom, Su. É isso mesmo, é isso mesmo. Porque você não pode tirar das pessoas, você não tem o direito de tirar das pessoas o direito delas aprenderem. É aquele caminho, se ela tem, se ela está fazendo, se está sofrendo, é porque ela escolheu alguma coisa. É o que eu falo. Você pode sim estar presente. Estou aqui. Dar carinho. É a mesma coisa que você trata uma criança. Mas você ser firme. Olha, e se a pessoa te perguntar, você fala a sua opinião. Se for perguntada, não vá falando a sua opinião para Deus e o mundo, que não interessa. Se for perguntada. Bom, gente, infelizmente, ai, que tristeza de acabar com essa live. Tá tão gostoso, mas tá tão gostoso. Mas eu vou convidar vocês mais vezes, viu? Para bater mais papos. Vocês, a Sueli, a Ana, que também está aqui. Eu quero todo mundo aqui de novo, para a gente continuar nesse papo, porque tudo isso é esclarecedor para as pessoas, né? Para elas saberem que terapia e terapeuta não é um bicho de 7 cabeças, né? Não é nada invasivo, pelo contrário, né? É uma coisa leve, é uma coisa que te faz pensar corretamente, te liberta. Na verdade,
A terapia, ela te liberta de crenças que, ó, parabéns, casal lindo. Vocês são Ah, colegas, né? A Cris conhece a Sueli. eu acho que sim, lá do curso, né, que nós Do da feira. curso, isso mesmo, do curso. E a Ana também está aqui, a Ana Coimbra está aqui também. Beijo para ela, saudade. Ah, então, nós vamos retomar esses cursos. Aliás, a gente ficou de se reunir uma vez por semana e, ó, não deu em nada. Bom, mas é isso, gente. Eu espero mesmo que tenha sido contribuição para todos que estão aqui, né? Esse casal realmente, olha, gente, são pessoas incríveis. Eu tenho são presentes que eu recebo nessa minha vida de terapeuta. Todas as pessoas que estão aqui são presentes para mim. Sueli, Ana. Nossa, eu não vou citar todo mundo porque eu não vou conseguir ver todo mundo que está aqui, mas são pessoas incríveis que vieram para mim, muitas vieram para mim com a pandemia. Eu tenho colegas que estão aqui, amigas que estão aqui, amigos que vieram para mim com a pandemia. A gente só se conhece online. Aliás, a minha sócia querida, minha parceira, e o meu parceiro também, que estava aqui, eu não sei se ainda está, o Pedro, que vieram para mim através da terapia e muitos vieram com a pandemia online, né? Então, eu tenho só gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Vocês são um presente na minha vida. Você é o nosso. Na verdade, é a senhora que é o nosso, né? Que A veio. senhora, para de chamar de senhora, pelo Né? amor de Deus. Você sempre puxou, né? Mas eu falo para o Davi, ninguém entra nas nossas vidas por um acaso, sempre tem um Verdade. porquê, né? Nem é uma pedra que a gente tropeça na rua. E olha que eu não queria nem pensar, hein? Quando ela falou para mim, eu falei, eu vou nada? Tá doida? Eu. Tá aí, ó. Eu Tá bicho. aí, deu um depoimento maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Ah, obrigado. Gente, eu estou morrendo de saudade de vocês. Agora, falando sério, Aham. vamos combinar um dia, tem um café aqui perto. Vamos, Vamos tomar um café, vamos bater um papo, tá bom? vamos sim. sim. Pode E deixar. todos estão convidados aqui para vir já tomar um café comigo, tá? E me conhecer presencialmente, quem não me conhece. Eu estou morrendo de saudade da Ana, estou morrendo de saudade da Sueli. Aliás, vocês podiam se unir também e vir para cá um dia, passar um dia comigo, pelo menos. Eu não tenho, hoje eu moro numa casa que não tem como receber muita gente, mas a gente sempre dá um jeitinho, tá bom? Mãe, a casa sempre cabe mais um, né? É verdade. Um grande beijo, meninas. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. E a live vai ficar aqui, tá? Vai ficar salva no meu Instagram. E quem quiser conhecer mais da terapia, eu sempre ofereço uma consultoria gratuita. É uma avaliação que eu faço, tá? E o tempo que a gente leva é 1 hora e meia, né? Mas eu faço uma avaliação dos teus desafios e conto como que funciona a minha terapia. Eu explico melhor como que são essas terapias, tá? Então, quem tiver interesse, pode me procurar e a gente marca um horário e a gente bate um papo gostoso, tá bom? Vocês não vão se arrepender. Que pena quem chegou agora, que pena, mas a live está salva, vai ficar salva no meu Instagram, tá bom? Quem quiser ver essa e outras, com a Ana, com a Sueli, com a Suca Anjos, né? Suca. Ai, gostei desse nome, desse apelido, muito bom. Queridos, Beijo. grande beijo. Deus, tchau. Obrigada, viu? A gente Tchau. agradece. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.